No vídeo de hoje vamos fazer um resumo do filme Olhos Famintos, lançado em 2001, direção Vitor Salva, roteirista Vitor Salva. Um irmão e uma irmã que dirigem para casa através de um campo isolado para as férias de primavera encontram uma criatura carnívora no meio de sua farra de refeição ritualística. Abrimos em uma longa estrada rural, onde Trishlina Phillips e Darry Justin Long estão voltando para casa durante as férias de primavera. Enquanto os dois dirigem pela estrada, descobrimos que eles estão tomando o caminho mais longo para casa. Darry afirma que o motivo de estarem fazendo isso é porque Trish está tentando evitar chegar em casa rápido para adiar a conversa sobre o namorado da faculdade. Está implícito que Trish e seu namorado não estão mais juntos. Enquanto dirigem, eles veem um trailer à frente deles. Ambos tentam descobrir qual é a mensagem das placas personalizadas, um jogo que os dois gostam de jogar. Quando eles passam pelo trailer e começam a dirigir mais adiante na estrada, vemos que, atrás deles, o trailer sai da estrada repentinamente. Então vemos uma van surrada descendo a estrada atrás de Trish e Darry, sem o conhecimento deles. A van se aproxima deles rapidamente e os bloqueia, buzinando insistentemente. Trish grita com Darry para deixá-lo passar e Darry continua desviando na estrada. Finalmente, Darry passa para a faixa de tráfego que se aproxima e deixa a van passar. Conforme a van passa, vemos que as placas dizem Beatangu. Trish menciona que o encontro com o caminhão a lembrou de Kenny e Darla. Foi dito que Kenny e Darla estavam dirigindo embriagados e que seus corpos nunca foram recuperados, apenas o veículo foi encontrado. Darry discorda e diz que eles simplesmente não conseguiram encontrá-la. Darla, cabeça ou Kenny. Darry atribui isso a um conto de advertência geracional sobre beber e dirigir. Apesar disso, Trish ainda está assustada e afirma que sempre ouviu falar que Kenny e Darla estudaram na Wheaton Valley e faziam parte da classe de 78. Trish então diz a Darry que quando ela ouviu a história pela primeira vez, ela pensou que iria morrer naquela rodovia. Os dois então começam a discutir se Darry vai ou não ganhar o ponto pela placa personalizada na van, alegando que foi uma surra de você, já que ele não pagou o certo. Quando viu a placa, os dois param na beira da estrada para urinar. Trish pergunta ao irmão se ele conversou com a mãe. Ele afirma que apenas disse a ela que estaria em casa nas férias. Trish pergunta como sua mãe soava, especialmente se ela soava estranha. Quando Trish volta para o carro, ela percebe que Darry tem uma sacola cheia de roupas para a mãe lavar. Trish então afirma que algo está errado com sua mãe, o que Darry nega. Trish diz que não consegue perceber nada além de sua própria existência e insiste que a mãe deles não está feliz. Nesse ponto, Darry percebe a van surrada que os perseguiu antes, é por uma velha igreja decadente. Ao passarem lentamente pela van, vemos que o motorista é um cara com o rosto coberto, usando um chapéu e um sobretudo escuro. Ambos percebem que ele está jogando algo embrulhado em um lençol ensanguentado em um cano. Os dois começam a se perguntar o que ele estava fazendo com os lençóis ensanguentados, enrolados em corda. Trish diz a Darry para tirá-los de lá, enquanto Darry diz a ela para pegar seu celular em sua bolsa de ginástica. Ela encontra o celular e percebe que a van está saindo da igreja e começa a segui-los. Trish tenta usar o telefone, mas vê que a bateria está fraca e, apesar de Darry ter uma tomada para ele, o isqueiro dela não funciona. A van agora está alcançando o carro deles em uma velocidade não natural. Ao alcançá-los, ele bate na traseira do carro várias vezes, finalmente tirando-os da estrada e caindo em um campo. A van continua na estrada. Depois que Darry conserta o porta-malas do carro de Trish, ele para e diz que eles precisam voltar. Ambos sabem que era uma pessoa no lençol e Darry quer voltar e verificar se a pessoa ainda está viva. Trish não quer e prefere pegar um telefone e chamar a polícia. Darry argumenta que eles estão muito longe de um telefone para poder salvar a pessoa se ele ainda estiver viva. Ele finalmente a convence perguntando se era ela lá atrás. Eles voltam para a igreja, cercada por corvos. A se aproximar do cano, que tem um cheiro horrível,
Darry afirma ter ouvido algo lá embaixo e acende uma luz ali embaixo. Então ele sobe no cano, pedindo a Trish para segurar seus pés. Enquanto ele está iluminando o cano, ele afirma ver algo, que por acaso são ratos. Trish e Darry começam a gritar e na comoção Trish solta Darry, levando Darry a cair no cano. Enquanto Darry está lá embaixo, ele percebe o lençol ensanguentado que o cara assustador jogou no cano. Ele chuta para ver se a pessoa está viva, e quando não se mexe ele se vira para gritar para Trish, quando de repente a pessoa no lençol agarra a sua perna. A pessoa no lençol começa a se debater e Darry descobre seu rosto para descobrir que é um menino não muito mais velho que ele. Seu rosto está azul e ele começa a apontar para o estômago. Quando Darry rasga o lençol, ele vê que o estômago do menino foi aberto e costurado. Novamente, o menino nos lençóis começa a murmurar algo inaudível e quando Darry se inclina para ouvi-lo melhor, o menino morre. Darry então volta para a abertura do cano e diz a Trish que ela precisa voltar para a estrada e buscar ajuda sinalizando para alguém. Darry afirma que vai encontrar uma saída. Antes que Trish possa sair, ele diz a ela que se ela vir a velha van, ela precisa correr de volta para o cano e avisá-lo. Darry então volta para a abertura do cano e diz a Trish que ela precisa voltar para a estrada e buscar ajuda sinalizando para alguém. Darry afirma que vai encontrar uma saída. Antes que Trish possa sair, ele diz a ela que se ela vir a velha van, ela precisa correr de volta para o cano e avisá-lo. Darry então volta para a abertura do cano e diz a Trish que ela precisa voltar para a estrada e buscar ajuda sinalizando para alguém. Darry afirma que vai encontrar uma saída. Antes que Trish possa sair, ele diz a ela que se ela vir a velha van, ela precisa correr de volta para o cano e avisá-lo. Darry então segue para o porão e vê mais corpos enrolados em lençóis. Ele então vê que há uma abertura para uma sala. Ao inspecionar a sala, ele encontra um monte de instrumentos e garrafas estranhas. Enquanto olha, percebe que seu show está desamarrado e ao se abaixar para amarrá-lo, sua lanterna ilumina a parede atrás dele mostrando uma coleção de corpos humanos nus, todos dispostos de maneira estranha na parede. De repente, algo pinga no sapato de Darry. Ele aponta sua lanterna para o teto e vê centenas de corpos espalhados pelas paredes. Trish está na estrada procurando por carros, que parece não haver nenhum se aproximando de qualquer direção. Enquanto ela está lá fora, cortamos para Darry no porão, onde ele encontrou uma abertura que leva para fora do porão. A se aproximar, ele percebe dois corpos costurados no canto. A cabeça da mulher costurada é colocada nos ombros do homem, seus braços costurados, levando as mãos entrelaçadas uma na outra. Darry percebe um anel de classe no dedo do cara que diz Weaton Valley. De volta à estrada, Trish está enfrentando o tráfego na faixa da esquerda. Enquanto ela está voltada para cá, atrás dela vemos faróis se aproximando ao longe. Finalmente, Trish olha para trás e vê o que parece ser uma van surrada vindo em sua direção. Ela pula em seu carro e tenta ligar o carro, mas parece que a embreagem do carro está emperrada. Conforme o veículo se aproxima, vemos que não era a van surrada, mas um caminhão surrado, com feno na traseira. Enquanto ela relaxa por ter se assustado pensando que era o cara assustador, seu irmão, Darry, aparece em sua janela parecendo completamente em estado de choque. Os dois começaram a descer a estrada novamente, Trish tentando fazer Darry dizer alguma coisa. Trish percebe que eles estão com pouco combustível e afirma que precisam parar quando ela passa por uma placa que diz que eles estão entrando em Pertuila. Nesse ponto, Darry fala mencionando que as histórias sobre Kenny e Darla eram verdadeiras, e que ela perdeu a cabeça. Correr porque significa algo terrível para ele. Darry acaba enforcado em cima dela. Ela explica que é uma coisa faminta que não para de vir atrás deles ou de quem quiser. Ela proclama que, uma vez que sente o cheiro de algo de que gosta, não consegue parar. Ela diz que também viu o caminhão van horrível, com a placa esquisita. Darry pergunta, batendo em você? Ela diz a ele que não, e para pensar sobre isso, então ela disse a ele para ouvir alguma coisa. Em seu alto-falante, ela tocou os Jeepers Creepers, onde você conseguiu. Aqueles Jeepers Creepers, onde você conseguiu esses olhos. Ela diz a Darry que quando ele ouvir aquela música para correr porque significa algo terrível para ele. Darry acaba enforcado em cima dela. Darry pergunta, batendo em você? Ela diz a ele que não, e para pensar sobre isso, então ela disse a ele para ouvir alguma coisa. Em seu alto-falante, ela tocou os Jeepers Creepers,
onde você conseguiu aqueles papers/jeepers creepers, onde você conseguiu esses olhos. Ela diz a Darry que quando ele ouvir aquela música para correr porque significa algo terrível para ele. Darry acaba enforcado em cima dela. Darry pergunta, batendo em você? Ela diz a ele que não, e para pensar sobre isso, então ela disse a ele para ouvir alguma coisa. Em seu alto-falante, ela tocou os jeepers creepers, onde você conseguiu aqueles papers/jeepers creepers, onde você conseguiu esses olhos. Ela diz a Darry que quando ele ouvir aquela música para correr porque significa algo terrível para ele. Darry acaba enforcado em cima dela. Já à noite Darry já contou o que viu para dois policiais, uma negra e um branco. Darry começa a questionar Trish se ela acredita nele. O policial cavalheiro se aproxima e avisa que há uma unidade a caminho da igreja. Mas o policial questiona o que Darry viu, alegando que Kenny e Darla já estariam mortos desde que o acidente aconteceu há mais de 20 anos. Darry insiste que sabe o que viu, contando que havia pelo menos 600 corpos costurados, como uma colcha. Então a garçonete chega perguntando se o carro dele está perto das bombas. Eles correm para fora e veem que suas roupas estão espalhadas pelo chão. A garçonete diz que viu um cara parado ao lado do carro, cheirando suas roupas. As pessoas na lanchonete dizem que o viram voltar pela estrada em direção à igreja. Novamente, Darry afirma que o cara assustador sabe o que vimos e que está atrás deles agora. Ao pegar suas roupas, ele percebe que há uma marca de mão na maçaneta da porta. A marca da mão é bastante acinzentada. Enquanto Trish olha para a impressão, ela percebe uma sombra no céu e o som de asas acima deles. Mas quando ela olha para cima, ela não vê nada. Trish para o carro depois que Darry insiste que ela diminua a velocidade. À esquerda deles está uma casa, que Trish aproveita para obter ajuda. Enquanto caminham em direção à casa, Trish percebe que os donos da casa têm um espantalho em seu jardim. Os dois são recebidos por uma velha que Trish pede para usar o telefone, mas a mulher explica que não tem. Ela pergunta o que Trish precisa de um telefone de qualquer maneira e Trish diz a ela que ela precisa entrar em contato com a polícia. A mulher diz que não quer que a polícia chegue perto de sua casa porque eles estão tentando fazer com que ela se livre de alguns de seus gatos. Assim que Trish menciona que alguém foi morto, ele acende a luz, preocupada que seja um de seus gatos. Vemos então que há pelo menos 20 gatos em sua casa. Darry tenta fazer Trish sair quando as luzes da varanda da mulher se apagam. De repente, todos os gatos da casa da mulher vão em direção à tela e começam a rosnar. A mulher pergunta se eles trouxeram mais alguém com eles, olhando para o direita. Quando Trish e Darry se viram, eles veem o creeper onde estava o espantalho. A velha sai da varanda com uma espingarda e manda ele sair do quintal dela. Quando o creeper se move do espantalho, a velha atira, mas em vez de atingi-lo, ela acerta o espantalho. O creeper então pula do chão e corre pelo telhado da velha, invadindo sua casa. A mulher entra em casa apesar dos apelos de Trish e Darry. Do lado de fora, eles ouvem 2 tiros de arma de fogo. Então eles veem a velha na porta interna de sua varanda. Eles veem que o creeper a matou e a estava sustentando. Trish e Darry correm para o carro e o creeper os segue, pulando no capô. Trish dá ré com o carro e tenta atropelar o creeper sem sucesso. Ele então espera até que ele esteja perto o suficiente e bate nele com seu carro. Ela então dá ré e passa por cima dele mais algumas vezes. Darry a interrompe e eles observam as asas do creeper aparecerem. O creeper tenta voar para longe, mas está muito danificado. Trish o atropela mais uma vez e eles vão para a delegacia do condado de Poe, dizendo que o creeper está subindo a escada traseira. Ele diz a todos para ficarem onde estão. Depois que os policiais vão embora, Jay diz que precisa tirá-los de lá. Eles começam a correr por um dos corredores da estação. Em seguida, ouvimos no rádio que um preso e um policial caíram e então houve tiros. Ele explica que eles não conseguem derrubá-lo, que ele está usando algum tipo de armadura maluca. Ele então diz ao sargento que se foi, dirigindo-se ao resto dos policiais. Então o creeper aparece por trás de um dos policiais e abre um buraco em seu estômago. Eles olham a escada acima e não veem nada, mas ouvem algo, então começam a atirar na escada. Na delegacia, vemos que um cara foi preso por tentar roubar um carro. Trish está ao telefone com sua mãe.
que está chateada com o pai de Trish. A mãe de Trish tenta ir buscá-los, mas Trish explica que eles não querem esperar por ela. Eles só vão dirigir para casa sozinhos. Darry percebe um quadro de pessoas desaparecidas, uma delas sendo uma criança. Nesse momento, uma mulher entra na delegacia dizendo o nome de Trish. Descobrimos que o nome dela é Jace Patricia Belcher. Ela conta a eles como os viu com os corpos no porão e depois os viu com um bando de gatos. Darry descobre que esta é a mulher ao telefone da lanchonete. Jesse explica que ela tem sonhos e que os viu dois. Jesse continua contando a eles sobre o ritual dos crepers. Todo dia 23 da primavera, o creper pode comer por 23 dias. Enquanto Jesse está explicando isso, notamos que avança o radar para na delegacia e o creper ferido salta e segue para os fundos da delegacia. Ele come coisas que precisa, um pulmão para respirar, olhos para ver, etc. Ela explica que, como eles machucaram o creper, ele continuará comendo até que não seja mais ferido. Ela então diz que um dos dois tem algo que ele gosta, mas ainda não tem certeza de qual. A maneira como ele descobre assustando você, ele pode sentir. Se há algo dentro de uma pessoa que ele pode querer. Nesse momento, as luzes da delegacia se apagam e as luzes de emergência se acendem. Darry não entende como ele ainda pode estar vivo, já que eles o atropelaram tantas vezes. Jace afirma que comeu muitos corações para o seu parar. Um dos policiais vai até onde os presos estão detidos para fazer a contagem. Ele se aproxima de uma cela onde os dois internos estão assustados contra uma parede. Em uma inspeção mais aprofundada, o policial percebe as roupas do creper no chão da próxima cela, onde o creper comeu alguém e está se curando. O policial tenta atirar, mas o creper ultrapassa. O policial com Trish, Darry tenta movê-los para uma sala de espera após ouvir os tiros. Jace insiste que eles não se escondam no quarto porque ela viu o creper encontrá-los escondidos em um quarto. Ela então diz que vê a música Jeepers Creepers tocado em um velho fonógrafo enquanto um deles está gritando no escuro em algum lugar. O policial-chefe então recebe uma ligação dizendo que o creper está subindo a escada traseira. Ele diz a todos para ficarem onde estão. Depois que os policiais vão embora, Jace diz que precisa tirá-los de lá. Eles começam a correr por um dos corredores da estação. O creper rasteja sobre a parede e vem atrás de Jace. Ele sente o cheiro dela e não encontrando nada que deseja, corre atrás de Trish e Darry. Em uma das salas de interrogatório, Trish vai até o espelho duplo e começa a olhar nos olhos dela. Do outro lado do espelho, o creper a observa e rosna. Os dois estão discutindo quando o creper quebra o espelho. Ele pega Trish e Darry pela garganta e começa a cheirá-los. Ele então lambe Trish e depois de prová-la, ele a joga para o lado. Ele então lambe Darry e parece estar satisfeito com o gosto, quando os policiais do andar de baixo começam a atirar em um dos outros espelhos bidirecionais e apontam suas armas para o creper. Eles veem que ele deu uma chave de braço em Darry e não atiram. Nesse ponto, Trish corre e tenta convencer o creper de que ele a quer e não Darry. O creper então voa pela janela com Darry em seus braços. No dia seguinte, o pessoal de Trish apareceu na delegacia. Trish pergunta a ela o que significa quando Darry está gritando no escuro enquanto a música está tocando. Ela quer saber o que mais ela viu. Jace diz a ela que ela é apenas uma velha louca com sonhos malucos e Trish sai da delegacia. Em seguida, vemos uma velha fábrica onde Darry está gritando e chorando. Ao fundo, ouvimos a música Jeepers Creepers tocado em um velho fonógrafo. O creper parece estar costurando algo e vemos que o corpo de Darry está pendurado e seus olhos foram removidos e o creper os está usando como seus